Ei, gente, tudo bom? Boa tarde, direto de Amsterdã. Bom dia aí pro Brasil, né? Bom, eu tô fazendo esses stories rapidinho só para explicar algumas diferenças e para ver se você realmente precisa de assessoria, consultoria e cerimonial para casamento em Santorini. Qual que é a diferença em cada uma dessas partes? Primeiramente, vamos esclarecer que eu só tô falando de casamentos em Santorini, então eu não sou especialista de assessoria de outros locais, de outros destination weddings, nem de casamento no Brasil, tá bom? Então eu vou falar basicamente do que a gente aprendeu até aqui. Se você é uma noiva ou um noivo, você acabou de saber, foi pedido em casamento ou tá fazendo esse planejamento, vai viajar para a Grécia, eu acho que vai ser bem legal você entender exatamente do que se trata, né? Como que funciona e o que você precisa e o que você não precisa, onde que você consegue poupar ou onde que você consegue investir mais, né? Então vamos lá. Primeira coisa é cerimonial. Cerimonial, vocês já devem ter visto aí no Brasil, cerimonial. É normal nos casamentos terem um cerimonialista, né, uma equipe que fica responsável pelas atividades do dia. Então, na Grécia a gente fala coordinator, né? E nos nossos pacotes todos da Casamento Santorini a gente coloca lá cerimonialista brasileira, porque a gente tem na nossa equipe cerimonialista brasileira e grego também. Mas é claro, né, para os nossos casais brasileiros e portugueses a gente tem em língua portuguesa. Então, o cerimonial, pessoal, fica responsável pela coordenação das atividades do dia. Então, dessa maneira, quando o bolo chegar, isso não tem que estar na cabeça da noiva, na preocupação da noiva. Se o carro da noiva vai chegar ou não, que horas que é make, que horas que é hair, celebrante veio ou não veio, nada disso precisa ficar na cabeça dos noivos, porque são os coordenadores cerimonialistas que funcionam. E mais importante ainda, problema. Quando pinta o problema, o cerimonial pula na frente. Então, a noiva e o noivo os noivos não precisam ficar preocupados. Nossa, será que os gregos estão me entendendo? Porque tem isso também, né, gente? Em Santorini, os fornecedores são gregos. Então, a maioria só fala grego. E alguns, claro, falam inglês até muito bem. Então, tem toda essa questão da língua, do entendimento, da cultura. Então, o cerimonialista no dia, que é o coordenador também que a gente chama, tira a sua dor de cabeça do dia do casamento. Mas a gente sabe que casamento, mesmo que seja uma cerimônia íntima, um elopement, a questão toda é que todo casamento tem uma lista de coisas que você tem que fazer. Tem vários processos, coisas que você tem que fazer e coisas que você não tem que fazer. Então, ser noivo já é difícil. Daí vem o trabalho de assessoria de casamento, tá bom? Assessoria, gente, em inglês são os wedding planners. Na nossa equipe, a gente tem wedding planners. Graças a Deus, o casamento tá só crescendo. Hoje nós somos 7 já na nossa equipe. Já é basicamente a maior equipe de casamento de Santorini, quase. Então, vou falar um pouco. Então, gente, sobre assessores de casamento, os wedding planners. Você precisa deles e por quê? Bom, na real, se você mesmo não é um super especialista de organização de casamento, você precisa, na minha opinião. Eu mesmo, conhecendo Santorini de cor, quando eu fui fazer meu casamento, eu contratei uma outra planner. Então, assim, existem várias coisas no processo que, mesmo amigas minhas noivas gregas de Santorini, quando começam a querer organizar sozinhas, me chamam e acabam contratando uma outra planner grego, enfim, porque se é grego, eu prefiro contratar uma planner grega. Então, assim, por quê? Porque você vai ter que tomar milhões de decisões e você não sabe que decisão tomar primeiro, você não sabe em quem confiar, tem vários fornecedores tentando te vender várias coisas diferentes e a planner, ela te dá um norte, ela conversa com você sobre o seu orçamento, então ela fica mais dentro da sua possibilidade, não do que tem que ter em todo casamento, não, qual que é a sua realidade de preço, ela sabe qual fornecedor é bom e qual que não é, isso eu já falei, ela sabe a... Então, gente, o planner, os assessores trabalham com a noiva, junto com a noiva, para descobrir o que vai ser o ideal para o casamento daquelas pessoas. E não só vendendo trends, não só empurrando serviços. Então, é muito diferente. Os assessores estão sempre do lado dos noivos, né? Isso é uma das coisas. E a outra coisa que é muito específica é que, assim, eu tenho amigas que são assessoras de casamento no Brasil e, de fato, não tem nada a ver com o que rola em Santorini. Em termos de serviço, de realidade, é um mundo muito à parte. E eu não consigo enfatizar isso o suficiente. Falar que Santorini é um mundo à parte, é um mundo à parte, é um mundo à parte. E o fato da gente ter contador grego, advogado grego, empresa na Grécia também, faz com que a gente tenha um entendimento maior de como as coisas funcionam em Santorini. E isso é a consultoria, eu vou entrar na parte da consultoria, que é quando você é super especializado em um assunto específico. Então, gente, essa parte, por exemplo, a gente tem um conteúdo enorme sobre casamentos em Santorini. Eu sou de família grega, tenho empresa registrada em Santorini. Então, tudo que a gente faz tem um embasamento
bem bom, bastante tempo de experiência também, de vivência cultural. Então, quando um grego vira pra mim e fala em inglês assim, don't worry, eu sei exatamente o que ele tá querendo dizer. E quando ele fala, it's not my problem, eu também sei exatamente o que eles estão querendo dizer, porque é o jeito que o grego fala inglês pensando em grego. Então, eu consigo pegar isso e traduzir, porque eu também falo grego. Então, assim, a gente é essa ponte Grécia-Brasil para os nossos casais, Grécia-Portugal para os nossos casais de Portugal. E é a certeza de que tudo que você está falando está sendo entendido, porque comunicação também não é só o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, é muito importante a gente entender o que vocês estão falando e passar a informação exata para o lado de Santorini também. E aí, a logística Santorini, todo tipo de loucura. Então, em Santorini, todo tipo de loucura pode e vai acontecer, mas isso aí é papo por um outro episódio, gente. Rola de tudo. Mas é bom que, graças a Deus, a gente já sabe tudo que tá acontecendo nos bastidores, quais os locais que ficam, quais os locais que mudam, quais as reformas, quais as equipes, quais as fofocas. Então, assim, e claro, né, toda a parte de, tipo, prepara os papéis, porque vai ter muita fiscalização ano que vem. Toda essa parte também burocrática, gestão da burocracia e toda a parte boa, né, das dicas de viagem, das logísticas, de restaurantes novos, de hotéis novos. Santorini vai evoluindo cada vez mais e a gente, se Deus quiser, evoluindo junto com a ilha, né? Um beijão, tudo de bom pra vocês. Espero que tenha ajudado.